Muito boa tarde, ou bom dia, boa noite, eu não sei exatamente a hora que vocês vão assistir isso, que a gente vai estar gravando com um pouco de antecedência. Nesse dia, nós queremos falar um pouquinho a respeito da Palavra de Deus, né? Daquilo que ela tem e ela traz para nós, daquilo que ela pode nos enriquecer, nos corrigir, nos empurrar para frente e para cima, né? E esse mês de maio que a gente vai entrar é um mês que quase todos os lugares no Brasil inteiro, as igrejas elas tratam muito a respeito de família, né? Um tema que é muito peculiar, muito próprio, muitíssimo importante, né? E esse tema é um tema que, na verdade, ele dá origem a todas as coisas na face da terra, porque, afinal de contas, a família, ela é a origem, ela é a matriz de todos os núcleos da terra. Todas as coisas, todos os segmentos da sociedade, eles são oriundos, eles nascem desse núcleo chamado família. E aí vão sendo criadas pela face da terra, em todos os lugares, as famílias, inclusive a nossa família em comunidade, que é a igreja, que a gente tem o privilégio de conviver, mas também, às vezes, contender, né? Tem situações às vezes, de confronto, de coisas que a gente precisa resolver, como também a gente precisa resolver as coisas em casa, né? Então, nesse dia, gravando essa mensagem para vocês, né, eu queria começar dizendo a respeito de chamar a atenção para um tema, para um título, né? E o título é Depende de Nós Também. Depende de nós também, né? E eu queria começar te contando uma história muito bacaninha, que eu gostei muito quando eu li a respeito dessa história. Na verdade, existiu um presidente dos Estados Unidos que até hoje esse homem é um mito, né? Ele é alguém na história moderna que todas as pessoas o admiram muito, até pela capacidade, honestidade, poder de gestão que ele teve, né? Mas ele tinha muitas coisas e muitas falas que ficaram muito marcadas e são coisas muito bacanas que ensinam muito pra gente. E uma das histórias dele que contam é que um certo dia ele estava no seu gabinete e lá no seu gabinete a sua secretária lhe chamou e falou assim: presidente, tem uma pessoa aí que queria falar com o senhor. E ele perguntou assim: quem é? E aí a menina abriu um pouquinho a fresta assim da persiana da janela e apontou para um homem que estava sentado lá do lado de fora e disse para ele assim: olha, presidente, é aquele homem ali. E o presidente então virou-se para ela e falou assim: olha, eu não quero falar com ele. E ela perguntou assim: mas tem alguma razão específica para o senhor não querer falar com ele? E ele respondeu para ela assim: é porque eu não fui com a cara dele, né? E aí ela, muito sem jeito, muito constrangida, ela perguntou o seguinte: presidente, me desculpa, né? Mas que culpa esse homem tem de ter a cara que tem? Que culpa esse homem tem de ter a cara que tem? E aí ele falou uma frase que se tornou uma frase célebre, que de uma certa forma é uma frase que também dita regra e molda as nossas vidas nos dias de hoje, quando ele respondeu assim: minha filha, depois de uma certa idade, todo mundo tem culpa de ter a cara que tem. Todo mundo tem culpa de ter a cara que tem. Então aqui eu não estou falando para você de fisionomia, de aparência física. Eu estou dizendo para você o seguinte: nós podemos nunca ser transformados e nunca ser mudados em algo que a gente sabe que aquilo atrapalha a gente, o nosso convívio de alguma forma. Aquilo atrapalha a nossa vida, aquilo atrapalha a nossa vida, inclusive na presença do Senhor, na presença dos irmãos, na presença da nossa família, e a gente pode até não conseguir mudar isso, esse jeito nosso.
Mas uma coisa é certa, a gente tem que morrer tentando, né? E eu falo isso muito à vontade porque eu olho para mim, eu até hoje, depois de tantos anos na presença do Senhor, como pregador da palavra e do evangelho em tantos e tantos lugares do Brasil, eu olho para mim e eu sei que tem muita coisa que é muito difícil da gente ser mudado, da gente transformar, né? E que a gente precisa aprender muito com Deus, pedir muito para Ele, Senhor, me muda isso, me muda assim na minha casa, me transforma na minha família, eu não quero ser assim como eu sou, né? E a gente é cobrado de muitas coisas, mas eu olho e eu vejo que mesmo com muita dificuldade, Deus ele vai transformando a gente. E hoje eu olho para mim, né? E olho para muitas pessoas, muitos irmãos que eu acompanho ao longo do tempo, e eu olhando para eles, e mesmo sem conseguir ver perfeição, eu consigo considerar na vida deles a frase que Martin Luther King falou, quando ele disse assim: nós não somos ainda quem deveríamos ser, não somos quem poderíamos ser, não somos ainda quem seremos, mas aí ele termina a frase dizendo: mas graças a Deus, nós não somos mais quem nós éramos. Quem nós éramos, né? Então eu não sei como você é, como você está, eu não sei como está a sua família, né? Esses dias nós estamos sendo forçados a ficar dentro de casa tanto tempo. Eu não sei como você está, como está a sua família, mas nesse dia eu queria dar para você 2 exemplos de família. 2 exemplos de família. O primeiro, uma família que começou tudo errado, que tinha tudo para dar errado, né? E eu queria convidar você, se você puder, a você abrir a sua Bíblia em Josué, no capítulo 2, do versículo 8 até o 14. E nós vamos estudar um pouquinho a história de Raabe. A Bíblia diz o seguinte: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles lá no telhado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, ao qual destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. E o que é esse texto aqui que nós acabamos de ler, para você que talvez não tenha tanto convívio com a palavra de Deus, você entender? Israel saiu do Egito, andou 40 anos
pelo deserto, então eles vão entrar na terra prometida e conquistar as terras que Deus havia prometido para eles, e eles começam então a conquistar muitas terras. E embora fosse uma nação ainda sem muita ou quase nenhuma estrutura militar ou bélica ou poder, aparato de guerra, Deus ele foi adiante deles e foi dando vitória sobre vitória para essa nação de Deus, que era a nação de Israel. E quando chega nesse texto aqui, Josué ele envia 2 homens para que entrem na cidade de Jericó, que era uma cidade muito fortificada. A história diz que as muralhas de Jericó, elas eram tão fortes, tão grandes, que em cima dela era como se fosse uma pista que passasse 2 carros, um do lado do outro. E não tinha como Israel entrar naquela cidade, então o Senhor, através de Josué, manda 2 homens, só que dentro daquela cidade, aqueles homens, eles fatalmente seriam mortos quando fossem descobertos, então eles entram dentro da casa de Raabe. E eles pedem proteção a Raabe, para que Raabe escondesse eles, para que eles não fossem presos e certamente mortos pela nação de Jericó. Então Raabe, ela esconde eles naquele lugar, lá no telhado da casa dela, e quando eles chegam lá, Raabe protege eles e Raabe faz um pedido para eles, que do mesmo jeito que ela usou de misericórdia para com eles, que eles também usem de misericórdia, não só para com ela, mas para toda a família, para toda a casa dela. E eles fazem aquilo, e eles vão embora, e posteriormente a nação de Israel vai voltar, e a nação de Israel vai conquistar Jericó. Eu olho para essa história, né, e a primeira coisa que eu olho é a história de Raabe, né? E eu olho para a história de Raabe e a Bíblia ela não mede palavras, o que ela traz para nós é que Raabe, ela era uma prostituta, ela era uma meretriz. E Raabe vendia o seu corpo para colocar dinheiro dentro da sua casa, em prostituição. Eu olho para a cidade de Raabe e eu vejo uma cidade que adora o deus Moloque, que era um deus pagão da época deles, e que, inclusive, para esse Deus, era oferecido sacrifício humano, crianças eram mortas para oferecer sacrifício para esse Deus Moloque. Só que eu olho para essa mulher chamada Raabe, de uma família totalmente destruída, de uma casa totalmente fora dos padrões, daquilo que a gente imagina que seja o padrão de Deus. A primeira coisa que me chama a atenção é o que significa o nome de Raabe, ou um dos significados do nome Raabe. E o significado é grande pela fé, ou mulher cuja fé é abundante. E isso aqui já começa a me chamar a atenção muito, porque embora tudo na casa daquela mulher estivesse errado, tudo dentro da casa dela concorresse para que ela tivesse uma terrível vida e que futuramente fosse morta e fosse para o inferno, embora tudo conspirasse contra, eu olho e eu vejo nela um desejo diferente ou algo diferente, porque eu sigo no texto e quando eu pego a biografia do povo de Israel vindo para a cidade de Jericó, desde quando saiu do Egito, eu começo a olhar para essa mulher e eu vejo que essa mulher, ela acompanha a história de Israel e ela acompanha a história do Deus de Israel. E se quando Israel chega ali para rodear Jericó, e eles vão fazer isso 7 dias,
Se quando Israel chega ali, o povo está, como ela mesma descreve, desmaiado, aterrorizado, essa mulher, ela tem algo diferente dentro dela, porque a fama de Deus já chegou ali, mas dentro do coração dela, ela tem certeza que aquele Deus, ele é um Deus que ele pode ser capaz, não só de destruir, não só de acabar com uma cidade ou com uma nação, mas ele é um Deus que ele pode ter misericórdia deles e ele pode salvá-los. E essa mulher, ela, quando Israel chega, quando a nação chega ali, o poder de Deus já havia chegado dentro do coração dela. E eu começo a observar o verso 9, quando ela fala assim, e isso me chama muito a atenção. Bem sei que o Senhor deu essa terra para vocês. Eu sei disso. O versículo 11, a Bíblia fala assim, e ninguém mais há ânimo por causa da vossa presença, e ela diz assim, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Olha a maneira carinhosa que essa mulher de uma família destruída, alguém que cometeu erros grosseiros, graves na vida, que a família é toda desmoronada, mas você olha para ela e você vê um temor a Deus, um desejo de encontrar algo melhor, de reconstruir a sua história, a sua vida, que isso chama a minha atenção demais. E eu me lembro muito da frase de um homem chamado Elie Huber, porque eu, Joaquim, alguém que frequenta a igreja evangélica desde os 12 anos, embora tenha me convertido com 33, a minha tendência é olhar para essas pessoas de vida destruída e malhar elas e destruí-las mais ainda e considerá-los como combustível para o inferno em algumas ocasiões. Mas eu olho para essa mulher e eu me lembro da frase de Elie Huber, quando ele diz o seguinte, nunca fale mal do seu irmão que pecou ontem. Nunca fale mal do seu irmão que pecou ontem, porque você não sabe o que aconteceu entre ele e Deus essa noite. Você não sabe. E eu começo a lembrar e olhar para a vida dessa mulher, uma vida toda errada, com tudo para dar errado, e essa mulher está prestes a morrer, mas algo extraordinário acontece. Israel invade aquela cidade. Aquela mulher é salva como os espias haviam proclamado para ela. E aquela mulher, agora, ela vai ter uma nova vida, uma nova oportunidade. Ela é levada com eles para a nação de Israel. E quando eu abro a minha Bíblia lá em Mateus, no capítulo 1, no verso 5, para minha surpresa, eu encontro o nome, na genealogia do Senhor Jesus Cristo, eu encontro o nome dessa mulher chamada Raabe. Essa mulher, ela foi mãe de Boaz. E o seu filho temeu a Deus, e da descendência do seu filho nasceu Davi, e posteriormente nasceria o Senhor Jesus Cristo. Eu olho para essa mulher e eu vejo que essa mulher, através do poder de Deus na vida dela e do desejo que ela tinha desse Deus, ela se tornou uma mulher melhor, uma irmã melhor, ela se torna uma filha melhor e ela se torna uma esposa perfeita. E eu olho para a história, essa mulher se torna uma grande mãe e uma grande serva de Deus. E é muito curioso, irmãos, muito curioso, que lá no capítulo 11 de Hebreus, na galeria dos heróis da fé,
no versículo 31, essa mulher aparece como uma heroína da fé, e o escritor ele cita assim, a prostituta Raabe. Sabe por que ele faz questão de manter ali que um dia aquela mulher foi prostituta? É para que nós saibamos que as circunstâncias, o nosso passado, aquilo que aconteceu conosco, não define quem nós vamos ser. Nós podemos ser transformados se o nosso coração tiver o mesmo desejo de Deus que Raabe teve. Nós podemos ter uma família abençoada, e isso começa dentro do nosso coração. E quando eu olho para essa história, eu vejo que Deus muda a nossa história tanto se a gente quiser, que quando eu olho lá no capítulo 6, e eu vou fazer questão de ler para vocês, do verso 22 até o 25, a Bíblia vai dizer assim: então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para os tesouros da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Ela habitou na casa de Israel até o dia em que esse livro aqui foi escrito. A família dela habita lá até hoje. Até hoje. E eu olho para essa mulher e eu vejo que uma mulher que tinha tudo para dar errado, ela não só abençoa a sua vida, mas sabe o que faz? O que ela faz? Quando ela se deixa ser transformada pela fé que ela tinha no grande Deus de Israel, ela não só transforma a sua vida, mas ela salva a vida da sua casa inteira. E eu olho, começou tudo errado. Começou tudo errado. Mas Deus entrou nessa família e transformou ela. E Deus pode fazer isso na sua família, e eu falo isso com autoridade, sabe por quê? Porque Ele fez na minha família. Deus, Ele preservou e conservou a minha família num momento em que ela estava totalmente destruída, porque eu clamei a Ele dizendo: Senhor, transforma a minha vida. Mas talvez você olhe para isso e você fale assim: Joaquim, eu não tenho nada a ver com essa história. Embora muitos aqui se identificaram com ela, você pode olhar e falar assim: olha, a minha história é muito diferente dessa. Então eu queria contar uma segunda história para a gente terminar. E essa segunda história, ela está lá no capítulo 24 de Gênesis. E essa história é uma história que é exatamente o contrário dessa história que eu contei nesse momento. E eu começo a olhar e começo a ver essa segunda história. Essa segunda história, ela tem muito a ver com a nossa família, com as nossas casas, né? E famílias que talvez fizeram absolutamente tudo certo. Eu começo a olhar no capítulo 24, a Bíblia fala assim: era Abraão já idoso, avançado em idade, e Deus o havia abençoado em tudo. Então eu encontro uma história de um homem que foi muito temente a Deus, que fez tudo certo, e aqui Abraão vai morrer, e é muito interessante que tem a história de um casamento, e a história do casamento do seu filho. E ele separa então um servo dele, ele muito preocupado porque ele está nos dias de morrer e ele quer que Isaac, seu filho, se case.
Então ele manda um servo dele, que o servo dele vá até o local onde estão os seus parentes e que lá ele escolha a melhor pessoa que tiver para que Isaac se casa com essa pessoa. E é muito interessante que você vai começando a ver isso. Você vai vendo que esse casamento, talvez que vai acontecer, ele não aconteceu aqui não, ele já começa lá no capítulo 12 de Gênesis, quando a Bíblia fala que Deus chamou Abraão para andar com ele e Abraão aceitou isso. Então Abraão tinha tudo para fazer as coisas certas, porque ele andou com Deus o tempo inteiro, né? E o interessante é que esse servo de Abraão, ele chega num lugar e ele vê uma mulher. E ele olha aquela mulher, e aquela mulher, ela tinha um nome, ela se chamava Rebeca. E quando ele olhou aquela mulher, ele se encantou com aquela mulher, porque aquela mulher ela era perfeita, ela vinha de uma boa família, ela era uma mulher cristã, se fosse nos dias de hoje, ela era uma mulher de ótima conduta, uma mulher que era muito gentil. Então ele chega à conclusão de que Deus realmente havia dado àquela mulher e mostrado para ele, olha, essa é a esposa de Isaac. E é muito interessante que quando a gente faz tudo de acordo com a vontade de Deus, parece que Deus ele não só faz aquilo que a gente está pedindo, mas ele faz mais ainda. Porque naquela ocasião eles se casavam sem ver. Então ela casou com um véu. Isaac não tinha visto o rosto dela. E quando ela se casa, o versículo 16 vai falar que essa mulher era linda. Então quando Isaac tirou o véu de sobre o rosto, ele se encontrou com uma mulher linda. Porque o homem é assim, o homem é assim. O homem se apaixona por aquilo que vê. Eu me lembro de uma história que eu conto um dia que eu estava pregando em Petrópolis, em Teresópolis, e a gente estava descendo a serra, e tinha um jovem no meu carro, que era o Bruno, um menino lá de Menino Jesus, e o Loci estava dentro do carro, eu estava dando uma carona para o Loci para ele ir embora no outro dia para Guarapari, e na igreja que a gente estava, na que o Loci estava pregando, tinha muito jovem, na que eu estava tinha menos, né? Então os meninos queriam ir para a igreja que o Loci estava pregando, porque lá tinha muita menina bonita. E aí o Loci perguntou para o Bruno assim, Bruno, você apaixona fácil? E o Bruno falou assim, Loci, olhou para mim eu apaixono. Olhou para mim eu apaixono. E eu rio, né? O Loci riu do Bruno aquele dia. Mas o homem é assim, ele é encantado por aquilo que vê e de repente Isaac está apaixonado por Rebeca, uma mulher maravilhosa, linda, 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 né? E eu olho para essa história e eu vejo que Deus ele estava no controle de todas as coisas, né? É interessante que Deus ele está tão na frente desse casamento de Isaac e de Rebeca que quando Rebeca chega, a Bíblia fala que Isaac ele está orando no campo. Então é um casamento que tem obediência, é um casamento que tem fé e é um casamento que tem oração. É um casamento que tem tudo para dar certo. Ao contrário do Velho Testamento, é um casamento monogâmico. Um dos poucos que você não ouve, você não vê em lugar nenhum que Isaac tivesse tido um caso ou outra mulher, como era comum no Velho Testamento. Então eu olho para a história desse menino junto com essa mulher e eu encontro esse versículo no capítulo 26 e no verso 8 eu encontro os dois brincando, né? E eu começo a olhar e falo assim, poxa, a alegria deles, eles riam juntos, eles se divertiram juntos, eles eram um casal show, sabe? Um casal maduro, se casaram, você vai olhar lá no capítulo 25, no verso 20, Isaac já tinha 40 anos, era um casal maduro, né? Com tudo certinho, tudo bonitinho, né?
Só que isso não tira de nós os problemas que a vida traz para a gente, né? E eu não sei o que aconteceu na vida desse casal, eu não sei. O que eu sei é aquilo que está escrito no capítulo 25 e no verso 27, a Bíblia fala assim: eles tiveram 2 filhos. A mãe, ela tinha predileção por um filho, o pai tinha predileção pelo outro filho, eram 2 filhos. E tem uma coisinha nesse versículo, no versículo 27, que ele me chama muita atenção quando a Bíblia fala assim: cresceram os meninos. Cresceram os meninos. Sabe o que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer simplesmente o tempo passou. O tempo passou. E à medida que o tempo foi passando, alguma coisa foi acontecendo e o casamento deles foi entrando numa decadência tão grande que no final você vai estudar e quem faz a comida predileta do marido do Isaac agora não é mais a Rebeca, a esposa, agora é o filho mais velho que ele gosta tanto. Então alguma coisa aconteceu nesse casamento, eu não sei o que foi. Mas quando eu olho para o final e eu encontro a maneira que essa história sofre a pior cisão de todas, eu encontro Isaac sozinho e cego. Eu encontro Rebeca sozinha e chorando porque ela perdeu os seus filhos. Eu encontro Jacó sozinho, fugindo de casa. E eu encontro Esaú sozinho, irado, querendo matar o seu irmão. Um casamento que tudo foi perfeito, a imagem de Cristo e a igreja é a figura do casamento de Isaac e Rebeca, mas à medida em que o tempo foi passando, alguma coisa deu errado nesse casamento e hoje eles olham e eles não conseguem enxergar-se mais como aquele casal de antigamente. Talvez você está aqui nessa noite, talvez você seja também como a primeira história que eu contei de Raabe. Você veio de uma família destruída, você tem problemas dificílimos de arrumar, você herdou do mundo coisas e situações muito difíceis de resolver. Então, nesse dia, Deus está dizendo para você assim: olha, se você crê em mim, e você confiar em mim, e você quiser viver para mim, eu reescrevo a sua história. Não importa o que tenha acontecido, não importa quais os erros que você cometeu, eu queria lembrar para você, Raabe era uma mulher que era de um povo que sacrificava crianças, matava crianças. Ela se prostituía, ela vendia o próprio corpo dela. E Deus olha para ela e fala assim: eu reescrevo a sua história, não importa quem você tenha sido, eu amo você. Então, nesse dia, Deus está fazendo um convite a você, dizendo o seguinte: você quer deixar eu reescrever a sua história? Se você vem dessa família, dessa vida destruída, eu estou aqui, você pode contar comigo. Mas talvez você é a figura do segundo casamento, da segunda família dessas histórias que eu estou contando. Você fez tudo certinho, você casou certinho, você orou, você teve a bênção dos seus pais, você casou na igreja, você foi abençoado por um pastor, por um sacerdote, e você fez tudo certinho, mas hoje você
está olhando para você e você olha para sua esposa, você olha para os seus filhos, talvez todo mundo olhe para você na igreja e ache que tudo está perfeito, mas só você e Deus e a sua família sabe o que está acontecendo dentro da sua casa. E você olha, você lembra de como começou e você pergunta a Deus assim: Senhor, o que aconteceu? O que aconteceu com a minha casa? Sabe, eu tenho visto muitos e muitos casamentos terminarem depois de 30, 40 anos de casado. Tenho visto casamentos terminar quando os filhos crescem e saem de casa e depois um não reconhece mais no outro aquela pessoa com quem eles se casaram e por quem eles juraram no altar que apenas a morte os separaria. Talvez muitos de nós que estamos aqui hoje, você que vai ver esse vídeo, você está se perguntando hoje: o que aconteceu comigo, com a minha família, o que aconteceu com a minha esposa? E Deus está dizendo assim: eu reescrevo a sua história também. Eu não quero que você viva de aparências, eu quero que você viva sendo uma bênção. E eu olho para um texto, eu quero terminar com ele, é um texto que fala sobre julgamento, sobre uma profecia dura a respeito do povo de Israel. Lá em Amós, no capítulo 9, no verso 2, a Bíblia diz assim: ainda que desçam até o inferno, a minha mão os tirará de lá. É um texto de juízo, mas eu queria trazer esse texto para um contexto diferente nesse dia e dizer a você o seguinte: olha, ainda que o seu relacionamento, o seu casamento, a sua família, ela tenha descido até o inferno e hoje ela viva um inferno, eu queria dizer para você: Deus, Ele tira vocês de lá. Deus, Ele transforma vocês, né? E esse texto de Amós, ele continua. E Deus queria que esse povo dele se levantasse. Deus diz assim no versículo 11: naquele dia, e eu vou parafrasear, pode ser no dia de hoje, nesse momento, Deus diz assim: eu levantarei a tenda caída de Davi, eu converterei o que tiver quebrado, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas e a reerguerei para que sejam como era no passado. Eu levantarei o que caiu, eu consertarei o que se quebrou, eu restaurarei as ruínas, eu reergo o que caiu. Eu vou terminar as minhas palavras nessa mensagem dizendo o seguinte: eu não conheço a sua vida, mas eu conheço o que Deus é capaz de fazer com uma família destruída, porque Deus restaurou a minha casa e a minha família num momento que a única coisa que a gente via pela frente era a separação. E Ele fez isso porque nesse momento em que mesmo com o desejo de fazer a coisa errada, eu via a possibilidade do sofrimento lá na frente, eu clamei a Deus dizendo assim: Senhor, transforma o meu coração, a minha vida. Eu tinha os melhores exemplos, eu tinha conselhos dos melhores que eu precisava ter. Mas algo errado aconteceu no meio do caminho. E eu precisei ir a Deus para que Deus restaurasse a minha vida, o meu casamento, o meu relacionamento, a minha família, para que Ele me abençoasse e me desse um ministério. A família que começou tudo perfeito,
por não terem talvez a humildade de irem a Deus novamente, nunca mais você vê essa família toda junta. Da forma que era, nunca mais. A família que começou destruída, que fizeram tudo errado, Deus dá para eles uma vida digna e tão digna de aparecer lá na galeria dos heróis da fé uma mulher que ninguém dava nada por ela. Sabe por quê? Porque Deus queria reconstruir a história da família dela. Que Deus te abençoe. E se você estiver olhando hoje para você e falando assim, eu preciso de um conserto com Deus hoje na minha família, eu vou te dar um conselho que eu fiz. Não espere a outra pessoa vir até você e buscar o conserto, não. Se humilhe diante de Deus. Vá você a Ele e deixa Ele construir a obra que é a sua casa a partir de você. Porque é isso que Deus faz. A Bíblia diz que um coração contrito, Deus ele nunca vai desprezar. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.